Olá, estamos começando mais um episódio do Despautada. Eu sou Fernanda Eggers e tenho aqui comigo um convidado especial para conversar sobre o tema de hoje, que na verdade não está aqui comigo, está via Skype, mas tudo bem. Pode se apresentar, Lincoln. E aí galera, beleza? Meu nome é Lincoln, eu sou de Campina Grande, moro em João Pessoa já há 4 anos e trabalho com publicidade, trabalho com comunicação, mas eu acho que eu tô aqui não por conta disso. Eu sou host do Pipocaria, um podcast do Pipocas Club, que é um portal de entretenimento, de cultura pop, fala de filmes e séries. E também tem um projeto sobre cultura nordestina, de valorização da cultura nordestina, que no momento está só no Instagram. A gente pensa em depois levar para mais mídias, né? Mas é o Mosaico Nordestino. Ele tá lá no Instagram e a ideia é falar um pouco, contar as histórias do Nordeste, de cada pedacinho do Nordeste, no que a gente puder, né? Mas aí depois a gente fala mais sobre isso. Eu chamei o Lincoln aqui porque, além de ser uma pessoa bacana, com quem eu tô sempre trocando ideia, ele curte muito o tema do episódio de hoje e vai contar umas paradas aqui pra gente. Mas antes eu tenho os recadinhos. Pra começar, vocês já devem ter notado a minha voz estranha. Eu tô com uma crise horrorosa de rinite, mas que já tá muito melhor, então vai com essa voz mesmo, senão não teria episódio hoje. A rinite me debilitou bastante logo que eu voltei da viagem e eu não pude concluir o episódio que devia ir ao ar na última quinta-feira, dia 4. Que no caso é quando estamos gravando este episódio, eu e o Lincoln. Então eu vou trocar a ordem de tudo. O que seria o episódio 8 sobre a história em quadrinhos Dora, de Bianca Pinheiro, vai passar a ser o episódio 9 e vai ser o próximo que vocês vão ouvir. Eu também quero dizer que vai ter Desencontrada sim, e que dessa vez o projeto está ambicioso. Então tenham paciência, porque vai sair, mas não vai ser tão imediato quanto foi o Desencontrada em São Paulo. Por fim, eu vou fazer um desepisódio sobre o ato que aconteceu no Brasil inteiro em 29 de setembro, em que fomos às ruas para dizer ele não. Eu queria muito ter lançado antes das eleições, mas não tinha a menor condição de gravar nem de editar. Eu ainda pensei em encaixar junto com o Desencontrada, porque eu participei do Ele Não em São Paulo, mas é um assunto que eu acho que pede para ser tratado antes. Quanto antes, melhor. Era ideal que fosse antes das eleições, mas pelo menos eu espero que esteja ao ar antes do segundo turno. E estes são os meus recadinhos. Lincoln, você tem algum? Não? Não, tenho não. Então, beleza. Então a gente vai ouvir um cordel para esta época que estamos vivendo, que é um cordel que o Lincoln escreveu, e a gente vai para a pauta. Ele não te respeita quase nada. Pensa que o mundo está na bolha dele e não consegue tolerar aquele que tem ideia diferenciada. Daí chega com essa presepada de tentar governar nossa nação, mas parece que lhe falta a noção para entender como vive o diferente num Brasil tão diverso como a gente. Para me representar, ele não. Hoje a gente vai falar de literatura de cordel, que é tipicamente nordestina, porque segunda-feira, dia 8 de outubro, foi comemorado o Dia do Nordestino, logo depois das eleições. A gente está gravando no passado, nem sabe o que se passou nesse último domingo, então não faremos comentários a respeito. O cordel, ele é um gênero literário popular e tradicional do Brasil, e ele é conhecido especialmente na região Nordeste. Ele abrange do interior da Bahia até o Ceará, sendo muito popular em todos esses estados. Se você não sabe quais são, eu lhe convido neste momento a ir conhecer os estados do Nordeste no Google Maps. É fantástico para aprender umas coisas. O cordel nordestino, ele tem uma influência que vem da literatura europeia do século XVI, dos trovadores. Aqui, eu não sei se todo mundo estudou Gil Vicente no colégio, mas eu li. Você leu também, Lincoln? Sim, sim. Então a gente já vê uma certa semelhança, né? E se tornou popular, a própria poesia dos trovadores e tudo mais se tornou popular com a popularização da imprensa, e essa facilidade, né, de imprimir em qualquer folheto veio pro Brasil também, e o Nordeste herdou esse nome, mas a literatura de cordel, principalmente hoje, passa a se referir
ao estilo, não somente a forma de exibição, que é o livreto pendurado num varal, numa corda, e que muitas vezes é vendido pelos próprios autores em feiras, em mercados e coisa assim. E aí, Lincoln, você que gosta muito de cordel e que conhece mais do que eu queria que você contasse pra gente como é que a gente identifica o cordel nos dias de hoje. Tá, o cordel, como tu falou, ele tem toda essa influência europeia na Península Ibérica e veio para cá, pro Nordeste, com os colonizadores, que também trouxe algumas influências africanas, né, de alguns povos árabes e tal, que causou essa mistura, e aqui a gente faz uma coisa que é nossa, né? Não é portuguesa, não é espanhola, é nordestino, e ele tem toda uma questão que também diz respeito ao tema, que é o tema tratado, como ele foi muito escrito por pessoas do interior, do sertão, de cidades pequenas que tinham tinham dificuldades com secas, que eram agricultores, então trata muito de temáticas assim, claro, que pode explorar qualquer tema. A beleza do cordel é essa, você pode falar sobre qualquer coisa, né? E a gente vai falar aqui sobre alguns e pode citar alguns exemplos. Braulio Tavares, que é poeta, cantor, compositor, um pesquisador paraibano, que inclusive junto com Ivanildo Villanova fez aquele cordel conhecido, né? Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Não sei se tu já viu, Fernanda. Nossa, eu adoro esse cordel. Pronto. Ele diz que os africanos eram muito bons improvisadores, né? E essa coisa de improvisar, de dar de repente os versos, é uma coisa que, segundo ele, veio com os africanos, veio dessa influência africana que chegou aqui com os colonizadores. E o cordel, para além do folheto pendurado no cordão, né, que é uma tradição herdada de Portugal, ele, se eu não me engano, de Portugal, ele tem toda uma estrutura rítmica, rimática, de versos, de composição, que o caracterizam, né? Que o definem. São inúmeras estruturas, são inúmeras formas de se fazer cordel, e de acordo com quantidade de versos, quantidade de sílabas poéticas, com a forma com que ele se apresenta, né? Tipo, existem as cestilhas. As cestilhas é uma estrutura das mais conhecidas, né? Que é um estrofe são estrofes de 6 versos rimados com 7 sílabas poéticas, né? Rimados em o segundo, quarto e o sexto verso rimam. Esse é o esquema rimático mais famoso da cestilha, embora ele tenha outros, né? Existe também as décimas, que são estrofes maiores, com 10 versos, com 10 sílabas poéticas, podendo ser de 7 também, né? A décima é heptassilábica. E aí a gente já percebe que é uma coisa muito complexa, né? Esse poema do início agora, né, que a gente colocou, ele é uma décima decassílabo, com versos decassílabos que tem. É uma estrofe de 10 versos, cada verso tem 10 sílabas poéticas, e a contagem das sílabas poéticas não é igual a contagem da sílaba comum, né, normal. Só se conta até a última sílaba tônica. Vogais entre palavras se unem quando uma palavra termina no vogal e a próxima palavra começa com vogal, ela se une, se for um H também. Então tem toda uma estrutura que não dá pra gente ficar explorando muito aqui, porque é questão de estudo e escuta, né? Tem que se ouvir muito, porque é muito cantado, é muito declamado, recitado. E aí que o cordel ele sai do folheto, né? Uma das formas que os escritores de cordel usavam para vender os seus folhetos eram declamando, recitando seus versos de forma melodiosa, cantada nas feiras, né, como tu falaste. E isso, a forma com que ele se apresenta de maneira oral é muito bonita e harmoniosa, bem peculiar dele, bem peculiar dos versos de cordel. E aí porque ele veio de uma tradição oral, né? E a tradição oral, ela se perpetua. Então hoje a gente vê pessoas, poetas que memorizam e sabem de cor inúmeros versos, inúmeros poemas, cordéis. E daí surgem o serpentista, a cantoria de viola, coco de embolada e vários outros gêneros, né, decorrentes dessa estrutura do cordel.
Eu já vi até desafio de repentista com aquela cavalgada na beira do mar, né? Eu tava passando na TV, meu pai tava assistindo. Galope à beira-mar. Galope à beira-mar, exatamente. E eu achei muito interessante a coisa do improviso e a melodia e sempre encaixando dentro daquela métrica certinha e tal. Só que, né? O duelo na hora, assim, entre dois repentistas. Eu achei interessante, assim. Isso. Essa estrutura é o que tem que sempre terminar com cantando galope na beira do bar, né? Uhum. E aí, o legal disso é que são improvisadores, são pessoas que são cantadores, como chamam, poetas que estão desenvolvendo inúmeros versos com toda essa complexidade que a gente já falou, né? Quantidade de versos, com a rima, né? Quantidade de sílabas e na hora de improviso. Então meu Deus, são pessoas extremamente geniais que têm que fazer isso, né? Porque não é para qualquer um. Não, você tem que ter muita dedicação com a arte também. Mas a sua relação com o cordel também é bastante pessoal, né? Porque você escreveu o cordel que abre o episódio, de certa forma, né? Que tá no início da pauta. E o cordel que vai encerrar o episódio. Sim. E você me contou que fez um pra sua esposa. Eu achei isso muito bonitinho. Você queria falar mais sobre essa relação, até sobre a história desse cordel e tal? Sim, posso falar. Na verdade, pra minha esposa, pra Gitana, eu fiz alguns já, né? Só que o maior, esse mais... que pode ser considerado um cordel mesmo, porque tem várias estrofes, não é só uma estrofezinha, foram os votos do nosso casamento. Eu estruturei em 7 estrofes, que era a quantidade de anos que a gente estava completando juntos. Cada estrofe com 10 versos de 10 sílabas poéticas. Então era uma décima, né? Tinha 10 versos em decassílabos. Aí eu desenvolvi o mote. O mote, eu não falei ainda. O mote são os 2 últimos versos de cada estrofe e eles se repetem nas cantorias de viola nos desafios, porque é ele que vai desenvolver a estrutura de todos os versos, sabe? Eles aparecem nos finais de cada estrofe, ditando toda a estrutura, ditando a rima do que vem em cima. No caso do mote dos meus votos de casamento foram: para sempre vou caminhar do lado da menina que me ensinou a amar. Então isso aparecia no final de cada verso, no final de cada estrofe, e ditava todo o resto. E é o princípio da cantoria, né? Na cantoria, os repentistas, os cantadores, eles recebem o mote na hora da plateia, de quem está assistindo nesses desafios, né, de cantoria. E ele, recebendo o mote na hora, eles têm que improvisar em cima desse mote, que é o que se chama de glosar, né? De criar uma glosa, é o ato de desenvolver o mote em versos. Aí eu fiz esse mote e desenvolvi em 7 estrofes, que não dá pra falar agora. Eu posso falar uma estrofe, deixa eu ver aqui. Eu não queria repetir o plano dos votos padrão e quis ter mais zelo pra ver um negócio desse modelo, talvez só em história de Ariano, de Gessia Quirino ou outro fulano. Pra você tinha que me concentrar, inspiração não podia faltar, o bicho devia ser bem bolado. Para sempre vou caminhar do lado da menina que me ensinou a amar. Essa é uma das estrofes dos meus votos, né? Foram 7 estrofes. Que bonito. Sobe PG de palmas. De vez em quando eu costumo dizer que ela é uma das maiores fontes de inspiração para que eu escreva esses versos. Porque de vez em quando tem uma data, né? Aniversário de casamento, aniversário de namoro, aí eu pego e faço alguma coisinha pequena, rapidinho. Aí sai alguma coisa. Que legal. E é muito legal isso, né? Porque o cordel, ele pode falar da terra, pode nos dar uma impressão cultural, né? Do lugar, do sertão e tudo mais. E por isso mesmo ele ficou até conhecido, né? Como Jornal do Sertão, porque era uma coisa assim que... Até a coisa de cantar em praça pública as notícias, né? Então, ele era de fácil produção, de baixo custo. Aliás, ainda é. Você vai na feira, no mercado de artesanato, você compra por R$1,50, um cordel. E você contava as histórias. E você também pode falar de amor, né? E pode ser, tipo, aquele presente especial pra pessoa que você ama. É legal essa versatilidade. Eu tenho um exemplo aqui bem legal.
já que você tocou nisso, e associando a sua pergunta, né, de como foi se construiu minha relação com o cordel e com essa coisa toda, eu até pulei isso, né, porque você fez 2 perguntas, falou disso, falou do que eu fiz pra Gitana, que foi, o meu primeiro cordel foi, eu acho que eu fazia a 7ª série, e a gente teve uma feira de ciências na escola, que o tema da nossa turma era literatura de cordel. A gente fez toda uma exposição e eu e um colega ficamos de declamar, de recitar um cordel, que é A Chegada de Lampião no Inferno, de José Pacheco. Não sei se você já ouviu falar isso. Não, eu não tenho certeza, acho que não. Pronto, A Chegada do Lampião no Inferno fala de Lampião chegando no inferno, né? Que botou medo até no Satanás. Aí eu fiquei com estrofe, meu amigo ficou com outra, e essa foi minha primeira relação com cordel e que me chamou muita atenção. E nessa feira de ciências, a professora levou para lá um cordelista que, coincidentemente, está se candidatando a senador esse ano, o Nivaldo Mangueira, né? E é dele o meu primeiro cordel. Ele até assinou, né? Ele autografou o cordel, Fui de F1000 à posse de Lula, presidente do Brasil. Ele conta essa história e eu posso falar das 3 primeiras estrofes, que elas são em sextilhas, né? Que eu falei já, rimam o 2º, o 4º e o 6º versos em heptassílabos, né? São versos de 7 sílabas poéticas. Antigamente se falava muito em redondilhas, né? Redondilha maior e redondilha menor, que são... Redondilha maior é um verso de 7 sílabas, redondilha menor é um verso de 5 sílabas, que é menos usado, esse de 5 sílabas. E pouco se usa também esse termo redondilha, principalmente, pelo menos aqui no Nordeste, né? Nivaldo Mangueira, nesse cordel, né? Fui de F1000 à posse de Lula, presidente do Brasil. Ele conta o seguinte, as 3 primeiras estrofes. Companheiro, vou lhe contar, eu fui de F1000, assisti à posse de Lula, presidente do Brasil, dormindo de todo jeito, bebendo no meu cantil. A F1000 é meu carro, não troco por outro não. Pegou fogo foi 3 vezes, na elétrica instalação, mas isso só ocorreu por faltar manutenção. Quando eu disse lá em casa dessa minha empreitada, minha mulher falou logo, tu não estás com nada, tu vai mesmo de se lascar, comendo poeira na estrada. É muito bom. Então esses são os 3 primeiros versos, né? Os 3 primeiros estrofes. Aí ele desenvolve, e esse foi o meu primeiro cordel, que me chamou muita atenção, e eu fiquei meio que um tempo pensando muito nisso, comprando e lendo cordel, mas aí eu entrei na adolescência e isso ficou um pouco adormecido na época, né? A adolescência meio estranha, é uma fase... Eu fui muito influenciado por referências de fora, né? De outros países, dos Estados Unidos principalmente. Virei aquele menino roqueirinho, chato, emburrado. Aí depois retomei, né? Hashtag tamo junto. Pois é. Depois retomei e eu associo muito a minha grande influência eu tenho da minha entrada na família Gitano, né? Quando eu comecei a namorar com Gitano, eu tinha 18 anos. A família Gitano é de poeta, tem muita gente, eles bebem muito da cultura nordestina e é muito legal. E um dos grandes influenciadores é o padrinho dela, Chico Borges, de Caicó. Poeta que ele fala com poesia o tempo todo, ele vai falar com você, ele tá dizendo poesia. E posso até falar uma dele. Uma vez eu sofri um acidente em 2014 que foi bem pesado. Fiquei de cama, fiquei um tempão me recuperando, fiz cirurgias e tal. E quando eu voltei, me recuperei, voltei a dirigir. E aí o povo ficou com cuidado comigo, né? Tendo cuidado. Aí teve um dia que a gente tava numa festa da família, num Réveillon. Eu precisei pegar o carro pra viajar em outra cidade, a gente tava numa granja. Aí ele me chamou assim num canto e fez: uma vez eu fiz uma quadra. Uma quadra é um estrofe de 4 versos, que também tem vários esquemas rimáticos, né? E é mais ou menos assim: você que vai dirigindo, vou lhe contar um segredo. Alguém te espera sorrindo. Tá com pressa? Sai mais cedo. Aí me falou isso, né? Porque ele tava tendo um cuidado lá para que eu não corresse na estrada e evitasse coisas piores, né? Aí Chico Borges foi e é, até hoje, uma das pessoas que eu mais escuto, assim, preste atenção, quero saber a opinião quando se fala de cordel, de poesia popular. Inclusive, semana passada teve uma cantoria na casa dele, em Caicó. Ele chamou 2 cantadores para fazer desafio, a galera dava um mote lá e eles iam desenvolvendo. Eu não pude ir, infelizmente.
Ô, rapaz. Isso que você falou do cordel, né, da posse de Lula, é muito interessante, que me lembrou de um artigo, aquele artigo que eu te mandei mais cedo, que eu vou deixar o link também lá no medium.com/despautada. Eu vou deixar o link lá para esse artigo, mas eu achei muito interessante, né, como do mesmo jeito que outras obras, outras artes, digamos assim, outras formas de comunicação através da arte foram suspensas nesse período, o cordel também foi. Só saía cordel a favor da ditadura. Sim. E é muito bom, né, E aí? Pois é muito bom que hoje em dia a gente tenha, de novo, essa tradição do cordel e de falar de política também, de trazer esse aspecto atual, né, e do nosso dia a dia. A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do povo brasileiro, em suas camadas modestas do interior. O poeta cordelista exprime com felicidade aquilo que seus companheiros de vida e de classe econômica sentem realmente. A espontaneidade e graça dessas criações fazem com que o leitor urbano, mais sofisticado, lhes dedique interesse, despertando ainda a pesquisa e análise de eruditos universitários. É esta, pois, uma poesia de confraternização social que alcança uma grande área de sensibilidade. Frase de Carlos Drummond de Andrade. É legal isso de cordel, de estruturas, de poemas, de versos, de ter toda essa rigidez, né? Essa métrica, de ter todos esses fatores para você prestar atenção, para você compor um poema, escrever uma poesia de cordel. Isso é até criticado por poetas mais flexíveis, né? Que deixam para lá essa rigidez métrica, que já vem depois, né? Com esses poetas mais modernistas e com versos mais livres, mais soltos e tal. Mas é engraçado que nessa onda de escrever versos de repente improvisados dentro da métrica, alguns poetas se destacaram, principalmente, né, por não estar muito não se importar muito com o tema do poema, contanto que coubesse na métrica e ficasse tudo certo. Ele ficou conhecido como poeta do absurdo, né? Quem conhece aí já deve estar sabendo do que eu estou falando, que é Zé Limeira. Não sei se tu já ouviu falar de Zé Limeira. Zé Limeira ficou conhecido como poeta do absurdo. Já, na hora que você falou de poeta do absurdo, eu saquei quem era, assim. Pronto, tem um livro que é o Zé Limeira, o Poeta do Absurdo, que é de Orlando Tejo, que meio que ajudou a criar esse mito em cima de Zé Limeira. Zé Limeira é muito citado. Inclusive, existem músicas brincando com isso. Mestre Ambrósio tem uma música que é Se Zé Limeira sambasse maracatu, e aí Siba vai falar, né, nas toadas de maracatu, né, nos ritmos de maracatu, e criar em cima como se fosse Zé Limeira versificando, né, versejando. Tem música de Beto Brito com Zé Ramalho também que fala, né, Zé Limeirando, que eles vão brincar com essa história. E tem versos hoje de vários outros poetas que são creditados a Zé Limeira por conta disso, né? Posso dar um exemplo aqui de um, só pra ver que, tipo, ele deixa pra lá. Agora, tipo, é um poeta incrível, só que tem essa pegada surreal, que, tipo, tem que caber na métrica aqui, vai qualquer palavra, contanto que caiba. E ele conseguiu fazer isso muito bem. A Virgem Maria estava brigando com São José. Você vendeu a jumenta, me deixou andando a pé. Desta maneira eu termino voltando para Nazaré. Nisso gritou São José: Maria, deixa de asneira, vou comprar outra jumenta do jeitinho da primeira. Quando ouvirem uma zoada no descer de uma ladeira. Era um caminhão de feira que vinha da Galiléia. São José disse: eu vou ver se tem canto na boleia que possa levar nós três até perto da Judéia. São José deu com a mão, o motorista parou. Tem 3 cantos para nós 3? Jesus foi quem perguntou. Disse o motorista: tem. Jesus respondeu: eu vou. E foram subindo os 3. Disse o motorista: para. A gasolina subiu, a passagem é muito cara. Vocês estarão pensando que meu carro é pau de arara? São José puxou da faca para furar os pneus. Jesus, já muito amarelo, disse assim quando desceu: valha-me Nossa Senhora, que diabo fizemos eu? Aí, toda essa doideira que Zé Limeira fazia, né? Essa brincadeira com uns temas e juntando muitas palavras. Muito bom, muito divertido.
Se for ouvir essas músicas de Beto Brito com Zé Ramalho, essa de Mestre Ambrósio, que já fica a dica aí, dá pra perceber muito como é que eles falam. Você quer deixar uma sugestão de música pra gente colocar no final do episódio? Às vezes rola isso aqui. Pode ser qualquer música, sem ser trilha. Precisa ser. Pode ser qualquer música, não tem problema com direitos autorais. Não, qualquer música e eu vou colocar no final. Não, eu não tô no Spotify ainda. Tá. Tem uma música de Chico César. Chico César é um artista que eu gosto muito, um dos que eu mais gosto da música brasileira, de uma forma geral, né? Paraibano de Catolé do Rocha. E que diz o seguinte: é Beradeiro, o nome da música, a música que abre o primeiro disco dele, Aos Vivos. Eu vou só dizer a primeira estrofe da música, porque ela é cordelizada, né? Ela é uma estrutura rimática, uma estrutura de versos de cordel, e você vai ler, você vai ouvir, você vai achar fantástico. Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor. Eu só falei, eu acho que você vai botar a música, né, pra tocar aí, mas eu só falei porque ele faz a música em septilhas, né, setilhas, são estrofes de sete versos, com 7 sílabas cada um, e é uma música incrível. O Chico César também tem toda essa habilidade de brincar com as palavras, de falar coisas que na superficialidade você acha que não tem sentido, mas se você for atrás você vai perceber. Chico César é uma das minhas maiores referências. Então fica a dica, não só essa música, não só esse álbum dele, mas como toda a discografia de Chico César. Chico César é um artista fantástico. E esse tipo de estrutura que ele faz aí, né, a setilha, ela, em cantoria de viola, ela é chamada de 7 linhas, né? Porque são 7 versos, aí os cantadores, quando vão improvisar em setilhas, eles chamam de 7 linhas. Para quem tem mais interesse em conhecer mais sobre literatura de cordel, em conhecer cordelistas, de repente até começar a fazer cordel, onde essas pessoas podem procurar informação? Ou quem você acha que pode dar uma melhor base e tal, para quem quer conhecer mais? Existe a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que é no Rio de Janeiro, mas eles têm um site que tenta ficar atualizado e deixar informativos, projetos, explica lá direitinho como funcionam as métricas. Tem vários cordéis lá, né, digitalizados, que a gente sabe que numa literatura impressa como cordel desse jeito, muitos ficam perdidos, né? Por exemplo, se você for procurar esse de Nivaldo Mangueira, que foi o primeiro cordel que eu tive acesso, de Lula, você não acha na internet, né? Tipo, eu tenho ele aqui, eu até procurei na internet para se eu precisasse indicar, não achei, porque é realmente muito difícil, mas na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, eles colocam lá, eles tentam reunir as informações sobre isso, e é realmente um bom pontapé inicial para que você vá conhecendo outros poetas, e daí vocês vão conhecendo a obra de outros e de outros para outros. Mas outro que é considerado um dos maiores cordelistas, né, do Brasil, que é Leandro Gomes de Barros. Você pode pesquisar sobre a vida de Leandro Gomes de Barros, paraibano de Pombal, e daí você vai ouvindo falar de outros. Tem sobre, se você quiser se envolver mais com a poesia popular, de uma forma geral, o cordel, as estruturas do cordel para além dos folhetos, e quiser ouvir cantoria, repente, né? Você pode colocar no YouTube artistas como Ivanildo Villanova, poetas como Ivanildo Villanova, Geraldo Amâncio, e vocês vão ouvir duelos, desafios, pelejas, né? Desses cantadores, porque tem vários no YouTube, né? Hoje o acesso está muito bom. E essas cantorias são gravadas, esses desafios, então dá pra ficar um pouco por dentro. Massa. E daí você, quem tem interesse, vai seguindo, pesquisando. E quando vê, está totalmente apaixonado e viciado em cordel. Pois é. Jessia Quirino também, né? É uma boa referência. Ele é mais contador de causa, né? Mas vai ler direitinho, que até os causos dele são tudo estruturado.
Tudo não, né? Nem todos, mas... Dentro da coisa do cordel, né? Isso, por exemplo, esse Paisagem de Interior. Tu conhece Paisagem de Interior? Não, acho que não. Paisagem de Interior, ele Se eu tem... ouvir, talvez eu lembre. Ele tem a estrutura de estrofes em décimas. São 10 versos, com 7 sílabas cada verso. E a primeira estrofe do Paisagem de Interior é: matuto no meio da pista, menino chorando nu, rolo de fumo e beiju, colchão de palha listrado, um pá de beba agarrado, preto velho rezador, jumento, jipe trator, lençol voando estendido, isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. E aí ele desenvolve outras estrofes, né? Muito, muito legal. E é estruturado nessa poética popular nordestina, né? Que a gente vai ver essas referências em vários lugares. Quando você começar a estudar, começa a perceber que uma das dicas também é ouça muito, né? Escute muito, porque é algo que se desenvolve pelo ouvido. Tem uma música de Seu Pereira. Seu Pereira é uma banda daqui de João Pessoa, né? Você deve conhecer. Não sei se os ouvintes conhecem, mas também já fica uma dica. A gente conhece Seu Pereira tendo esse tipo de música que eles fazem, que à primeira vista você pode dizer, não tem nada a ver com cordel, não tem nada a ver com poesia popular. Mas tem uma música deles que é martelada, que se chama... Se você for parar para perceber e analisar direitinho, são 3 estrofes, cada estrofe com 10 versos, em decassílabos e em martelo. É um que chama de martelo agalopado, que ele tem umas tônicas em versos determinados, né? Geralmente é nos terceiros, sextos e décimos, em sílabas determinadas. As sílabas tônicas de cada verso já são estabelecidas, é uma estrutura mais difícil de fazer. Aí dá pra ouvir, você pode até colocar a música Martelada de Seu Pereira. Esse desejo que hoje me machuca, já usei pra deixá-la muito louca. Pus a língua dentro da sua boca, lambuzei de saliva a sua boca. Antes de mim deixar lelé da cuca, do meu corpo ela copiou o mapa. Depois que nossa história virou papa, não largo meu mingau viajador. Mato o tempo matando meu amor, pelos bares onde a razão me está. Então, eu quero aproveitar que eu tenho convidado, que vou fazer uma coisa que a gente só dá pra fazer legal quando tem gente para compartilhar com a gente. Lincoln, você teria alguma indicação para os ouvintes do Despautada? Sim, tem um curta-metragem em documentário muito legal, muito interessante, que fala de poesia popular, e o mais interessante é você ver como essa cultura oral se dissemina e acha poetas geniais, mesmo onde não há estudo, né? O nome do documentário é Poetas Analfabetos do Sertão do Pajeú. Foi um trabalho de conclusão de curso de algum estudante de alguma faculdade, mas ficou um registro muito interessante. Está no YouTube, tem inúmeras visualizações, tipo, muitas mesmo, 400 mil, uma coisa assim. E fala de poetas analfabetos que não sabem ler nem escrever e que conhecem essas estruturas, criam versos, criam estrofes dentro dessas estruturas rimáticas, dentro dessas estruturas de estrofes, de versos, e geniais, né? Então fica a dica para quem quiser assistir. É um documentário de 6 minutos, é um curta, ele tá no YouTube, fácil. Poetas Analfabetos do Sertão do Pajeú. Então é ótimo, porque dá pra pessoa assistir, já ver outras coisas, já ver outros vídeos relativos e não dá nem pra esperar o médico na hora da consulta. Pois A minha indicação não vai ter nada a ver com o tema, porque essa semana, enquanto eu estava sofrendo com a minha rinite, eu vi um filme que eu achei a coisa mais linda do mundo. De certa forma tem a ver, porque quem se interessa por literatura, por escrita, quem é escritor provavelmente vai se encantar também. O nome do filme é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Tá no Netflix, é um filme original Netflix. É uma produção muito bonita que se passa na Inglaterra, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E narra a história basicamente de uma escritora encontrando a sua voz.
é muito bonito, assim. E de certa forma tem a ver com o tema, né? Porque pra se fazer cordel você tem que saber a sua voz também. Pois é, eu já acho a ponte aí. Pois é, a gente acha ponte com tudo aqui. Então, Lincoln, vou abrir agora o espaço para que você fale do Pipocaria e do Mosaico Nordestino e onde as pessoas podem te encontrar antes de a gente encerrar o programa. Meu nome ele é muito fácil de ser encontrado, ele é um nome difícil, então se você colocar meu nome em qualquer rede social, você vai encontrar Lincoln, nome do presidente americano, né? Pesquisa aí como se escreve o nome do presidente americano, porque muitas vezes as pessoas trocam as letras. Lincoln Ferdinand, com D mudo no final. E você me encontra aí fácil em Twitter, Instagram, e onde quer que seja. Aí pode conhecer outros projetos meus. E os mais ativos no momento são o projeto de produção de conteúdo, né? São o Pipocaria, que é um podcast do Pipocas Club, que é um site de entretenimento daqui de João Pessoa. E a gente faz um podcast sobre cultura pop, né? Fala de séries, fala de filmes. O próximo episódio que vai ser lançado vai ser sobre The Handmaid's Tale. A gente fez um episódio só com mulheres, né? Eu não participei, foi só mulheres mesmo, para falar sobre as questões tratadas na série. E tá pra sair ainda, né? Eu não sei quando vai sair, se vai sair antes ou depois desse episódio que a gente tá gravando, mas a gente já fez outros episódios sobre comer no cinema, se é certo ou se é errado, sobre séries que já deviam ter acabado, ou então séries que acabaram precocemente. São temáticas assim, né? O Pipocaria. E o Pipocas Club também é um site lá, você pode ver que está em todas as redes sociais, que tá sempre atualizando sobre esse universo, né? Das séries e dos filmes. Também tenho um projeto pessoal junto com a minha esposa, Gitana, que é o Mosaico Nordestino. A gente tá no Instagram e a ideia é porque a gente viaja muito, sabe? A gente começou a pensar como a gente poderia fazer disso produzir conteúdo e oferecer para as pessoas um pouco do conhecimento que a gente adquire ou do que a gente tem conseguido na vida, porque a gente viaja muito porque a gente precisa, né? Não é nem tanto para lazer, claro que a gente adora, mas é porque eu sou de Campina, ela é de Mossoró, a gente mora em João Pessoa, a família da gente tá espalhada em várias outras cidades, como Catolé do Rocha, Santa Luzia, e a gente vive viajando pelo Paraíba inteira, pelo Rio Grande do Norte, muito mais pelo Paraíba. E a gente entende muito, muito bem o valor da cultura regional, da cultura do estado, né? Cada estado do Nordeste tem sua identidade, tem sua história, tem história para contar. E nessas viagens a gente falou o que a gente pode fazer com isso, que a gente já viaja mesmo, né? O que a gente pode fazer com isso? Vamos criar um Instagram, mas a gente não resume o Instagram a um Instagram de viagens, né? Como tem muitos. Claro que a gente viaja muito, mas a gente tenta contar histórias, a gente tenta falar de pessoas e falar do que a gente vem e escuta por aí, né? E também é um espaço para que eu possa publicar algumas dessas poesias que eu faço lá. Tem algumas poucas lá. A ideia é levar o Mosaico pro Medium também, né? Para poder estender alguns temas, falar de mais... prolongar alguns textos, né? Algumas poesias também. Mas Mosaico Nordestino tá lá no Instagram, pode dar uma olhada, é bem legal. Ótimo. Eu acho muito importante essa parte da divulgação, né? Porque a gente não tem como conhecer tudo que a gente tem de Brasil, para falar só, né, daqui. Nem tudo que a gente tem de Nordeste. E esse fato, né, de ter família no interior, família em outros estados, que faz a pessoa viajar, faz até conhecer umas realidades que não fazem parte de gente, assim, por exemplo, da minha realidade, que eu tô só aqui no litoral. Eu conheço muito pouco do interior da Paraíba. Eu fui, até areia só, assim, e... só. Então é importante esses projetos, porque também resgatam um pouco do que nem todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer ali, ao vivo, e a cores, e cheiros, e gostos e tudo mais.
esse é justamente um dos objetivos do Mosaico Nordestino, que é trazer um pouco essa noção de Estado, de coletividade estadual. Logicamente, o nome é Mosaico Nordestino, obviamente a gente não tem condição de ficar viajando pelo Nordeste inteiro, mas a gente é a essência de Nordeste, a noção de Nordeste que a gente quer passar, de coisas que a gente escuta, que a gente ouve, porque, como eu falei, não é para resumir a um Instagram de viagens, né? A gente tem artistas por todo a região do Nordeste que a gente pode falar, a gente pode comentar, a gente pode estar falando sobre. E no nosso caso, a gente roda muito pela Paraíba, pelo Rio Grande do Norte, um pouco menos. A gente percebe que quando eu vim morar aqui em João Pessoa, eu comecei a perceber que comecei a notar alguns hábitos diferentes, né, do litoral, comportamentos. E comecei a perceber que muitas pessoas aqui, justamente como você falou, não conheciam um pouco do resto do estado, do interior adentro. Porque eu sou de Campina, minha mãe tem família minha mãe é de Santa Luzia, né? Então eu tenho família de Santa Luzia, passei a vida indo para Santa Luzia, minha infância e minha adolescência. E a gente sempre teve que viajar muito e conhecer várias cidades no trecho, no percurso, conhecer outras cidades por conta de outros familiares. E quando precisava vir, quando tinha férias, alguma coisa, vinha para João Pessoa alguma vez, né? Conhecia isso, então meio que estava se deslocando. Mas aí eu conversei com pessoas daqui, de João Pessoa, que não conheciam outras cidades, a não ser as cidades aqui perto do litoral, né, como o Litoral Sul e tal, não saindo muito da praia. E se precisava viajar por algumas férias, para passar férias, lazer, iam para outros litorais, né, iam para outras capitais. A não ser que tivesse família no interior, né? Aí sim visitava. E eu acho isso um pouco muito fora da minha realidade, né? Porque a gente passou muito tempo, passa muito tempo rodando pelo estado de cabo a rabo. E sabe como ele é diverso, sabe como ele é incrível de histórias e de cultura e de identidade. E faz parte do seu reconhecimento enquanto paraibano ter essa noção do valor do estado, né? Óbvio que também você não precisa conhecer todo o estado, como eu também não conheço. Mas é legal que você tenha essa abertura, essa disposição a conhecer um pouco mais, não julgá-lo de cara como inferior, como, se eu estou na capital, eu já venci, já estou à frente, já não preciso voltar, regredir. Que não é um pensamento muito interessante, a meu ver, né? Então, o projeto tem esse objetivo, o Mosaico Nordestino, de levar um pouco essas histórias do Nordeste, mostrar um pouco as histórias da Paraíba, do interior, principalmente, priorizo, porque o interior é muito maior do que o litoral, né? Então tem muita coisa para dentro para se conhecer e para mostrar para as pessoas, né? O povo, eu tenho muito na cabeça, eu vejo as pessoas comentando, não, vamos fazer uma viagem, vamos para São Paulo, vamos para o Rio, vamos conhecer, vamos para fora do Brasil. E pouco se tenta conhecer as paisagens naturais que a gente tem por aqui, paisagens urbanas que a gente tem por aqui, pelo Nordeste, né? Como Areia, você mesmo citou, Areia é uma cidade linda. Areia tem muita coisa para conhecer. A Lagoa Grande, ali perto, ali pelo Brejo Paraibano, o Cariri Paraibano, né? O Sertão. Então tem muita coisa para conhecer por aqui. Em Pernambuco tem muita coisa para conhecer. Em todos os estados, né? Eu tô falando dos que eu tenho mais familiaridade. Então, por que não dar um pouco de chance, né? A conhecer um pouco mais essas cidades que a gente tem por aqui, que estão aqui perto da gente e que tem muito a mostrar, que tem muito a oferecer. Antes de agradecer o Lincoln e da gente se despedir, eu queria lembrá-los que o Despautada está no Instagram e está no Twitter como @Despautada, que tudo ou quase tudo que a gente mencionou aqui e mais um pouco estará no medium.com/Despautada. Eu vou procurar esse documentário, vou colocar lá, vou colocar alguns outros vídeos de repentistas e cordeiristas que Lincoln mandar para mim. E também tem o Apoia-se do Despautada, o apoia.se/Despautada, em que você pode contribuir com a partir de R$1 para manter o Despautada seguindo. Então é isso.
Eu quero agradecer muito a sua presença, Lincoln. Foi ótimo, adorei o episódio. Eu que agradeço. Muito bom. E vamos... Agora a gente vai assistir o final do debate, né? Porque, afinal de contas, hoje é 4 de outubro. E a gente nem passou ainda pelas eleições. E a gente vai assistir o debate, pelo menos eu vou. E agora a gente diz tchau. Achou que o episódio tinha acabado? Não acabou, não. Já estamos em mais ou menos 50 minutos de episódio, mas o Lincoln perguntou se podia mandar um áudio extra com 2 indicações e me disse quais eram, e eu topei, porque afinal de contas esse podcast é meu e eu faço o que eu quiser, e é uma ditadura sim, e eu sou legal, eu sou uma ditadura legal, e eu deixei Lincoln colocar mais 2 indicações, então ouçam. E depois tem mais um verso de cordel, e depois tem encerramento oficial, porque tem que encerrar em algum momento, e aí tem uma música. E eu coloquei a música depois do encerramento, porque quem não quiser ouvir a música só faz passar para o próximo episódio do próximo podcast. Então fiquem com mais uma indicação, 2 na verdade, do Lincoln, e até o próximo episódio. Outra indicação que eu tenho para fazer é de um Instagram, @versoefoto, aqui de João Pessoa, de Luiz Eduardo, e que trabalha o cordel. Né? A proposta dele é trabalhar com fotos e versos. Ele fotografa também, mas nem sempre ele publica fotos que ele fez, mas às vezes ele publica uma foto de algum outro fotógrafo e cria versos em cima daquela foto, né? Então ele pega aquela cena, que é o cotidiano de alguém do Nordeste, um sertanejo no interior, um menino montado no jumento, um homem carregando uma sacola na feira, um casal em frente de uma casa de taipa, e cria versos em cima disso, né? E é bem legal o trabalho que ele vem fazendo, periódico, né? Ele tem feito bastante publicações, muitas publicações durante a semana, e ele também tem o cordel recitado, que vez ou outra ele cria um cordelzinho maior e recita, né? Faz um vídeo de 1 minuto, um vídeo maior, e recita ele, e já tem vários, né? Então um trabalho bem bacana tem sido feito por ele, e vale a pena conferir, @versoefoto. E por fim, eu queria indicar também o disco novo, o álbum novo de Cordel do Fogo Encantado. Para quem não conhece, Cordel do Fogo Encantado é uma banda de Arco Verde, né, no Pernambuco, que terminou em 2010, se eu não me engano, né? Eles tocaram o início da década de 2000 inteira, lançando 3 discos, e eles encerraram a banda, né, interromperam em 2010 e voltaram agora em 2018 lançando um disco, Viagem ao Coração do Sol. Então eu indico esse disco novo, Viagem ao Coração do Sol, de Cordel do Fogo Encantado, que o nome já diz, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Lirinha, o vocalista de Cordel do Fogo Encantado, tem uma veia poética muito forte. Ele foi criado junto dos repentistas, dos cantadores de viola. Ele mesmo fala isso, que as inspirações dele estão aí, né? Então as raízes dele ele carrega nas suas composições, nas suas letras, e é incrível, é espetacular. O Cordel do Fogo Encantado ele começou como um projeto de espetáculo teatral, né, que misturava poesia, misturava teatro, música, e com o tempo ele foi se delineando e virando uma banda que traz uma proposta bem diferente, e o show é espetacular, o show é fantástico, vale a pena, tem que assistir o show, tem que não só ouvir as músicas, mas tem que assistir ao show, porque é uma experiência incrível. São retalhos de uma história desse todo genuíno que contam a trajetória do meu povo e seu destino, e mesmo sem perfeição, vem montar com afeição um mosaico nordestino. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast .g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês. Os olhos tristes da fita
rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma, motorista é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que vós me nordestes, arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando como o riso da serpente, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons de sims, são sons de sims, são sons de sims, não no nine, não no nine, não no nine, não, são sons de sims, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Ei, 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 ah, ei, 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 ah, ei, ah, ei, 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 ah, ei, 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 andanda, ei, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, bari, 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 tem uma bala no meu corpo, bari, 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 e não é bala de coco, bari, 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 tem uma bala no meu corpo, bari, 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 e não é bala de coco. Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, são sons, berra, são sons, bode berra, são sons de sims, não no nani, não, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente.